Olá pessoal, vamos a mais uma aula do Cadifácil, nossa segunda aula. Bom, um detalhe aqui antes de começarmos. Vocês observaram na aula anterior que as ferramentas do AutoCAD, quando você instala o Cadifácil, elas estão em português. Quando você instalar o Cadifácil, tem duas opções. Você pode traduzir as ferramentas para português ou mantê-las em inglês, não há problema. Então, se você gosta do AutoCAD em inglês, pode continuar utilizando ele em inglês e apenas acrescentar no último menu aqui o Cadifácil 2010. Ok? O Toolpalace também, quando se instala, você pode manter o Toolpalace do AutoCAD, pode substituir pelo Toolpalace em português, pode acrescentar o Toolpalace do Cadifácil ou pode também acrescentar o Toolpalace personalizado. Vamos ver mais à frente isso. Bom, primeiramente vamos ver aqui um problema típico de desenho. Imagine você recebendo um arquivo de alguém. O que acontece normalmente? Pode acontecer o seguinte caso: você pode ter uma polilinha com vários vértices. Então esses vértices aqui não tem utilização, você deveria eliminar eles. Você pode ter uma parede com linha sobreposta. Observem aqui essa parede, tem várias linhas sobrepostas. Essas linhas têm que ser eliminadas, você vai ter que apagar uma por uma ou fazer uma seleção de objetos. Aqui nós temos outra parede que está fragmentada. Então aqui você teria que unir utilizando o Join ou o Polyline Edit para consertar. Isso geralmente dá bastante trabalho e demanda bastante tempo. Bom, você não precisa ficar com raiva de quem passou esse desenho para você. Por quê? Porque você pode simplesmente clicar aqui no Overkill e resolver esse problema. Como que eu faço? Clico no recurso Overkill, seleciono todos os objetos através de uma janela de seleção, pressiono um Enter e simplesmente dá OK. Vejam que interessante, ó, parece mágico. Ó. Essa linha aqui foi juntada automaticamente. Aqui os objetos sobrepostos foram eliminados e essa polilinha teve todos os vértices colineares eliminados. Então o desenho ficou correto e ficou limpo, sem nenhuma sujeira, para você poder trabalhar. Então esse é o comando Overkill. Se você preferir, você pode digitar na linha de comando Overkill, como fiz aqui, e Enter. Perfeito? Vamos a um próximo recurso. Existe necessidade no AutoCAD a todo instante, principalmente quando você vai trabalhar com o comando Offset, de você explodir objetos. Explodir objetos, explodir linhas, polilinhas em linhas, ou você tem que fazer o inverso, transformar linha em polilinha. Pelo Cadifácil, você simplesmente vai clicar em uma dessas ferramentas. Então, no nosso caso aqui, os objetos estão explodidos. Ó. Observe que as linhas estão separadas. Vou clicar aqui em conectar todas as paredes. Cliquei, automaticamente eu converti as linhas da parede em polilinha. Observem, tenho duas polilinhas agora. Se eu clicar em explodir, vou ter o recurso inverso, parede explodir. Ou você pode digitar também o comando par-e. Clico, pronto. Isso voltou a ser linha. Ok? Os demais recursos. Digamos que eu fiz um offset normal aqui, um offset de 150, por exemplo, desta linha para cá. Então é offset comum, ESC. Pelo AutoCAD, para você duplicar, você faria offset, Enter, e a espessura da parede, por exemplo, 15, Enter. Seleciono o objeto e clico ao lado, para a esquerda ou para a direita. Clicar para a esquerda. Ok? ESC. Pelo Cadifácil você pode fazer assim, vou desfazer com o comando U. Pelo Cadifácil você pode usar simplesmente o duplicar aqui. Vamos duplicar com 15. Duplicar. Aí você, ao mesmo tempo, seleciona o objeto e duplica. Então vou selecionar, observe o meu box. Se eu arrastar o box para a direita, ele duplica para a direita. Se arrastar para a esquerda, obviamente ele vai duplicar para a esquerda. Então clico, com um clique só ele seleciona e duplica. Você pode também, se preferir, usar o comando O e o valor. O15, offset de 15. Clica. Ou, por exemplo, O20, Enter. Duplica. Comando U para desfazer. Novamente, O15. Ok?
Agora, se usar o Cadifácil, pode duplicar a parede inteira. Então, duplicar, comando O, com distância de 150. Aí ele seleciona já as duas linhas e já duplica com a distância 150 interna, sempre interna. Não esqueçam que para parar as linhas você vai usar o comando, tem dois comandos, pode usar o comando AT ou o comando TT. Então tem aqui, ó, comando AutoTrim. Os atalhos são AT e TT. TT não aparece na caixa de diálogo. Enter, automaticamente ele vai eliminar. Se você digitar o comando AT, você vai poder configurar a espessura da parede caso ela seja diferente do padrão que você está usando. Ok? Bom. Mas e se eu quiser desenhar uma parede não retangular? Uma parede com outro formato? Aí você pode utilizar parede poligonal, comando par P. Parede poligonal, clica no primeiro ponto e vai dando as coordenadas normalmente. Por exemplo, 150, Enter, arroba, 0,200, Enter, arroba, 150,0, Enter, arroba, 0,100, Enter. Normalmente, eu vou fechar aqui utilizando a ferramenta trilha, tracking, e dar um close. Aí você pode usar o offset de 15, O15 para duplicar. Dupliquei a parede para fora, ok? Então esse comando aqui, parede poligonal, na realidade é o mesmo comando polilinha que você utiliza no AutoCAD, mas ele tem uma vantagem. Qual a vantagem? A vantagem é que ele já cria o layer para você. Então, se você utilizar qualquer comando para desenhar a parede, automaticamente ele vai jogar a tua parede no layer paredes, sem a necessidade de você configurar o layer. Ele pode trazer opcionalmente as cores já definidas, o tipo de linha, a espessura da linha, tá? E outros dados. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos apagar aqui. Bom, nós vimos na aula anterior como inserir uma porta. Então a porta, você vem aqui na lista de portas, seleciona um tamanho, observe se tem tamanhos de porta de 40 até 1,40. Se você quiser um tamanho maior, você vai selecionar o comando porta simplesmente. Aí você pode digitar porta de 150, 160, 170, o tamanho que você quiser. Então essa é uma forma de desenhar a porta. A outra forma de desenhar a porta é pela multiporta. Vamos pegar aqui uma multiporta. Multiporta, a diferença é que ele usa bloco dinâmico. Multiporta. Aqui você confirma. Estou trabalhando em centímetros, vou confirmar. E observem que a porta já vem no cursor. Bom, como que eu faço para localizar a porta? Muito simples. Simplesmente você vai localizar o cursor, vai deixar o snap ligado e vai clicar. Mas agora eu quero deixar uma boneca aqui de 10, por exemplo. Como que eu faço? Aí você usa o CTRL, pressiona o CTRL e solta. Veja o que ele vai fazer. Ó. A porta deslocou 10. Mais uma vez, CTRL, solta. Mudou o ponto pivô, ponto de inserção da porta para a direita. Mais uma vez, CTRL, mudou novamente o ponto de inserção. Então você vai pressionando porta, você vai pressionando CTRL, ele vai alterando lá. CTRL, é alterado o ponto de inserção automaticamente. Aí você vai até o canto da parede, clica, ele vai pedir a rotação. Então a rotação, de preferência, deixa o F8 ligado. Ó, F8 desligado, pressiona o F8, F8 ligado. Aí clica, quando estiver correto, simplesmente clica. Bom, outra diferença da multiporta é que você pode entrar com os dados da porta. Então aqui eu já tenho o código da porta, P1, largura da porta automática, 80, altura da porta 2,10. Observe que o Cadifácil ele trabalha somente em 2D. Porém, você pode entrar com essa informação. Modelo da porta, você pode digitar, tipo de material da porta. Ok. Bom, qual que é a diferença da multiporta? Observe. Seleciona a porta. Aí eu tenho uma série de grips aqui que permite fazer a edição da porta. Ou seja, você vai alterar uma boa parte do trabalho de edição, de alteração do projeto. Vamos mover, por exemplo. Move, comando move. Movi a porta, observe que a abertura automaticamente é deslocada. Você não precisa reconstruir a abertura, você vai economizar tempo.
Ou seja, você não precisa literalmente mais usar o trim para desenho de planta baixa no AutoCAD. O Cadifaz vai fazer tudo para você.